Paz do Senhor, povo lindo de Deus, para você que é novo por aqui, eu sou a diaconisa Tânia Anjos, sou professora de Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando o quarto trimestre das lições bíblicas da editora CPAD da classe dos adultos, que tem o tema A Justiça Divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias, no livro de Ezequiel. A lição de hoje é a lição 10, a restauração nacional e espiritual de Israel. A visão do Vale dos Ossos Secos é encontrada em Ezequiel, capítulo 37, do versículo 1 ao 14. A profecia fala do reinado eterno do Messias sobre Israel. Algumas pessoas pensam, acreditam realmente e erroneamente que os cristãos substituíram os judeus, o povo escolhido de Deus, mas nada poderia estar mais longe da verdade. Deus ama os seus filhos primogênitos e os restaurará à sua posição legítima. Apesar de alguns pregarem que a profecia do Vale dos Ossos Secos, de respeito a Deus, colocar a vida de volta em uma igreja morta, a visão dos ossos secos se relaciona explicitamente com Israel e sua restauração nacional e espiritual. O texto áureo nos diz assim: e assim todo o Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades. Romanos capítulo 11, versículo 26. A verdade prática nos diz assim: a chamada divina restauração tem a ver com o relacionamento espiritual e social de quem se arrepende. A leitura bíblica em classe se encontra em Ezequiel, capítulo 37, do versículo 1 ao 14. Quero pedir a você que, para você não esquecer de curtir, comentar, compartilhar pelo menos com mais uma pessoa do grupo da sua igreja, da sua família, no WhatsApp, que você estará ajudando esse canal a levar o ensino da palavra de Deus, ok? Então vamos lá. Tópico 1, sobre o significado do Vale de Ossos Secos. Subtópico 1, os ossos secos. Acompanhe comigo o versículo 1 e 2. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. Aqui está, a mão do Senhor estava sobre mim. Essa frase, a mão do Senhor, é repetida várias vezes no livro de Ezequiel. É usada para denotar o poder e a autoridade do Senhor, que o Senhor transmite a Ezequiel. O Senhor coloca a mão sobre Ezequiel como um ato de consagração, comissionamento e capacitação. E ele me trouxe para fora no Espírito, o ruar de Deus. A palavra ruar pode significar espírito, vento ou respiração. Nesse versículo, por causa do contexto, nós o traduzimos como espírito. Esse é um outro exemplo do Senhor capacitando Ezequiel. Os profetas bíblicos não faziam pronunciamento ou tomavam ações com base em suas próprias sabedoria ou força. Seu poder era completamente derivado e vinha do Senhor. Sem a orientação do Espírito de Deus, Ezequiel estaria completamente sozinho, indefeso. A mão do Senhor trouxe Ezequiel para um vale cheio de ossos. Tem havido alguma discussão entre os estudiosos sobre a localização deste vale. Alguns defendem a Babilônia e outros defendem Judá. De qualquer maneira, no entanto, é importante lembrar, entendermos que essa é uma visão. Ezequiel provavelmente nunca foi a um verdadeiro vale cheio de ossos. Deus lhe deu uma visão de um. O vale antes de Ezequiel estava cheio de cadáveres, não estava cheio de cadáveres ou mesmo esqueletos, mas um mar de ossos dispersos, secos e desconectados, ossos que estavam muito sequíssimos. Ezequiel teria estremecido com essa cena terrível.
Ele diz que ele me fez passar por ele ao redor, e eis que havia muitos no vale aberto. O Senhor conduz Ezequiel ao redor dos ossos. Tenha em mente que Ezequiel é um sacerdote, preocupado em manter o que é santo, e o contato com o corpo morto o teria tornado impuro. Os sacerdotes, eles especificamente, eram proibidos a tocar em um corpo morto, exceto pelos corpos de seus parentes mais próximos. Os corpos foram deixados insepultos, ou seja, não foram sepultados, não foram inseridos na terra, como sinal que estavam caídos sob a maldição de Deus. Lembra de Deuteronômio 28, versículo 15? Será, porém, que se me não deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão sobre ti todas essas maldições e te alcançarão. As circunstâncias mais normais, os corpos teriam sido enterrados, até no próximo, no máximo no outro dia. Para um corpo humano ficar insepulto, exposto a predadores, seria considerado um escândalo da mais alta ordem. A lei da Torá estendeu o privilégio do enterro até mesmo para os criminosos que haviam sido executados. Muitas cenas de batalha no início da história egípcia ou da Mesopotâmia se pareciam bastante com este vale. Os conquistadores negariam um enterro adequado para os seus inimigos. Essas pessoas não estavam apenas mortas, elas estavam condenadas. É interessante notar que muitos pentecostais têm o hábito de dizer: estou passando por um vale. Mas você sabe o que é um vale? Você vai ver aí na imagem que o vale é um espaço entre duas montanhas, uma planície no pé de um monte ou à beira de um rio. Lembra do Salmo 23? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Ao traduzir o hebraico antigo, o vale da sombra da morte, como o conhecemos, não é muito preciso. A palavra hebraica é o salmawet, que significa escuridão. Alguns a traduzem como sombra escura. De qualquer forma, a palavra raiz para ambas as versões é a mesma que é para a morte. E é provavelmente por isso que muitas traduções das Bíblias dizem sombra da morte. No entanto, isso não se encaixa no contexto com o resto do Salmo 23. Primeiro, o Salmo 23, versículo 4, não é uma referência nenhuma à escuridão espiritual ou ao terror que sentimos quando estamos indo para o túmulo. As ovelhas não entendem o conceito de morte, eles entendem, no entanto, que entrar em um vale escuro pode ser perigoso. Nos lembra que não temos nada a temer, mesmo que possamos nos sentir oprimidos. O Senhor é o nosso pastor, ele sabe o que está fazendo e promete que nos guiará pelo vale até chegarmos no campo ensolarado e aberto do outro lado. Ele está conosco e nunca nos deixará. Voltando aqui para o texto do Ezequiel 37, a palavra vale transmite uma imagem de um lugar verdejante, pacífico. No entanto, quando os soldados estão em combate, o vale pode ser um lugar de horror se o inimigo que estiver comandando o terreno é levado. Os soldados que estão no chão vão parecer patos sentados, enquanto o inimigo dispara mísseis mortais para baixo em seu meio. Parece ter sido esse o caso aqui. Este vale não estaria cheio de ossos, a menos que tivesse sido o local de uma grande matança. Ele me disse: filho do homem, esses ossos podem viver? Está no versículo 3. Ele está dizendo: mortal, esses ossos podem viver? Eles estavam com os ossos expostos na terra, foram expostos à humilhação de não serem devidamente enterrados, expostos à predação de ladrões e animais.
não há nada de vida remanescente neles. Eles representam um máximo em desesperança. Ezequiel responde, mas não responde a pergunta. Ele apenas diz: o Senhor, Deus, tu sabes. O Vale dos Ossos Secos é uma história de esperança, é uma história de promessa, é uma história sobre um povo que tem futuro. Subtópico 2. O significado. O Senhor explica para ele. Filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eles dizem, nossos ossos secaram, nossa esperança se foi, estamos isolados. A visão de Ezequiel é dada para um povo que perdeu o ânimo, que está sofrendo uma morte de espírito, do espírito, uma morte viva no exílio em uma terra estrangeira. Seu templo foi destruído, sua cidade santa saqueada, seus líderes mutilados e acorrentados, seus soldados colocados à espada, seus jovens, homens e mulheres mortos ou arrastados para uma terra estrangeira. Ezequiel testemunha a alma do seu povo gradualmente murchar e morrer. Torna-se tão sem vida quanto um vale de ossos secos. Os israelitas clamam, nossos ossos estão secos e nossa esperança está perdida. Os judeus haviam perdido toda a esperança de retornar à sua terra natal. Haviam perdido toda a esperança de ter a aprovação de Deus. Haviam perdido toda a esperança de adorar livremente. Quão horrível seria se percebêssemos que estavam mortos espiritualmente e não tivéssemos esperança de ter essa situação resolvida. O povo de Israel não só se sentia morto e seco diante de Deus, eles estavam mortos porque haviam cometido dois grandes erros. Seu primeiro erro foi não levar a palavra de Deus a sério. Durante séculos, eles riram dos profetas que advertiram sobre o julgamento de Deus por sua desobediência e o chamavam ao arrependimento. Será que toda a casa de Israel, nesse versículo, se refere apenas ao povo de Judá, o povo remanescente de Deus, ou se refere aos dois reinos, Israel e Judá? Há muito tempo deixou de existir e o outro está no cativeiro? A resposta se refere aos dois reinos, de Israel e de Judá. A frase toda a casa de Israel não é um deslize na escrita, é repetido mais de 3 vezes nesse livro. Em primeiro lugar, diz toda a casa de Israel. Capítulo 36, versículo 10 fala isso. Além disso, os parágrafos duas varas que se seguem no nosso texto tornam explícito que Deus está falando dos dois reinos, o reino do norte e o reino do sul. Esses parágrafos falam de Judá, e para os filhos de Israel, seus companheiros, significa o reino do sul, e José, a vara de Efraim, para toda a casa de Israel, seus companheiros, significando o reino do norte. Efraim era um dos filhos de José e era o pai de uma das 12 tribos de Israel. Com o passar do tempo, o nome Efraim foi frequentemente usado como sinônimo de 10 tribos do norte, simbolizando a reunificação de Israel e Judá como uma nação em um rei. Eles que dizem, os ossos estão secos e a nossa esperança está perdida. Estamos limpos e cortados. Isso reforça ainda mais a interpretação de que Deus está falando dos ossos, representando tanto o reino do norte, Israel, que há muito tempo deixou de ser um reino, que caíram para os assírios cerca de 150 anos antes, quando o reino do sul, Judá, que está vivo, mas em cativeiro. Mas Judá também tem motivos para desespero. Jerusalém foi destruída e a maioria da população foi levada para o exílio na Babilônia. Além de um milagre, eles não veem nenhuma perspectiva de recuperar sua liberdade ou restaurar sua nação. Portanto, profetiza e diz-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei
as vossas sepulturas, e vos farei sair das vossas sepulturas, meu povo, e eu vos trarei a terra de Israel. Mais uma vez, Deus chama Ezequiel para profetizar. Ele deve dizer ao povo que o Senhor pretende abrir seus túmulos e trazê-los de volta à sua terra natal. Deus primeiro nos mostrou uma pilha de ossos secos, deitados no fundo de um vale. Agora ele nos apresenta imagem de sepulturas fechadas sendo abertas. Embora essas duas imagens sejam diferentes, ambas servem ao mesmo propósito. Ambos apontam para o fato de Deus ter redimido uma situação aparentemente sem esperança para o seu povo. Uma situação tão desesperadora quanto ossos secos, tão desesperada quanto sepulturas fechadas. Israel, o reino do norte, e o mais desesperado dos dois, porque deixou de existir. Mas o reino do sul de Judá também tem poucas razões para ter esperança. Tem sido uma pequena nação presa entre superpotência, Assíria, Babilônia e Egito. A superpotência reinante agora, Babilônia, infligiu-lhes uma derrota decisiva. Eles não têm esperança de escapar, nenhuma esperança de ver sua terra natal, mas, uma vez, nenhuma esperança de serem restaurados como nação. O Senhor afirma repetidamente que os exilados estão de fato em sepulturas, 4 vezes nos versículos 12 e 13. Mas sepulturas que Deus abrirá para ressuscitá-los e devolvê-los de volta à sua terra natal. Subtópico 3, as promessas de Deus. Ezequiel 37 é uma palavra profética específica destinada à nação de Israel para dar-lhes esperança, conhecimento das promessas de Deus para o seu futuro. Podemos ver a misericórdia de Deus revelada nesta passagem. Embora Jerusalém experimentasse a destruição e os judeus exilados devido aos seus pecados, Deus não os destruiria completamente. Ele promete trazer a restauração e a salvação finais em seu futuro, tanto restaurando-os fisicamente a sua terra, quanto restaurando espiritualmente seus corações ao Messias vindouro. A restauração de Israel é necessária porque se trata de uma promessa divina. Tópico 2, sobre a dispersão dos judeus entre as nações. Subtópico 1, as diásporas de Israel e Judá. Especialmente ao longo dos séculos passados, entender a diáspora tem sido fundamental para entender o que a população judaica tem sido. Isso criou muitos conflitos nos países modernos de Israel e da Palestina. Por causa disso, saber sobre a dispersão dos judeus em todo o mundo tornou-se fundamental para a compreensão de muitos eventos e circunstâncias atuais. A definição mais comum da palavra diáspora no dicionário é a dispersão do povo judeu para além de sua pátria cultural e de Israel. Esse é um dos exemplos mais famosos de uma nação sendo expulsa de sua terra. As diásporas judaicas ocorrem várias vezes ao longo da história de Israel, começando com o exílio babilônico e no século 605 a.C., durante os quais os babilônios capturaram os judeus, os levaram para a Babilônia e os escravizaram. Embora Ciro Grande tenha permitido que os judeus retornassem à Palestina cerca de alguns anos depois de muitos optaram ficar para trás. Desde o exílio babilônico, os judeus migraram, mudaram, forçada e voluntariamente para muitas áreas ao redor do mundo. E atualmente, os judeus dispersos superam em números aqueles que residem em Israel. Centenas de anos depois, o Império Romano assumiu o controle da cidade de Jerusalém e por extensão do reino remanescente de Judá.
após a perseguição cultural e religiosa, grande parte da população judaica se revoltou contra os seus governantes romanos. No entanto, essa rebelião falhou e resultou na imigração em massa do povo judeu para longe de sua terra natal. Eles acabaram em todo o mundo e muitas dessas famílias, dessas pessoas permanecem nos lugares que seus ancestrais fugiram até hoje. Subtópico 2: Renasce Israel. O retorno dos judeus à sua terra natal em grande escala começou no século XIX. A nação moderna de Israel nasceu em 1948 e eles têm retornado à sua terra desde então. Bom, a história é longa, vamos resumir o que aconteceu no passado. Em 1917, a Grã-Bretanha, ela governava o país. Ela promete apoiar a um lar nacional judaico na Palestina, no que é conhecido como a Declaração de Balfour. Mas, ao mesmo tempo, os britânicos também estavam prometendo independência aos árabes no Oriente Médio, em troca de seu apoio contra os turcos e a Alemanha. Em julho de 1922, os britânicos dividiram a Palestina em 2 distritos administrativos. Os judeus seriam permitidos apenas o lado oeste, a leste do Rio Jordão. E em 1946, os britânicos dividiram a Palestina e criaram um estado independente, palestinos árabes, Transjordânia. Antes de se tornar a Jordânia, em novembro de 1947, em 29 de novembro de 1947, a Assembleia Geral das Nações Unidas votou com uma maioria de 2/3 para dividir a Palestina Ocidental em um Estado judeu e um árabe. Os árabes rejeitaram. O Mufti de Jerusalém, Al-Ami al-Husseini, declarou guerra santa a meus irmãos muçulmanos, assassinem todos eles. Oswaldo Aranha, um brasileiro diplomata que presidiu a reunião da Assembleia Geral das Nações Unidas, realizada em 29 de novembro de 1947, mais do que coordenar esse organismo internacional em um momento histórico, Aranha apoiou e negociou firmemente para alcançar uma maioria a favor da resolução que dividiu o mandato britânico da Palestina. O diplomata habilidoso viu que a partilha não obteria os 2/3 necessários de votos a tempo e convenceu os aliados a prolongarem seus discursos para evitar que a votação fosse feita naquele dia. Aranha, então, conseguiu pedir que a decisão fosse adiada e, como no dia seguinte era feriado nos Estados Unidos, conseguiu o tempo necessário para obter os votos adicionais. A partilha da Palestina Britânica pela resolução 181 da Assembleia Geral foi aprovada por 33 votos a favor, 13 contras e 10 abstenções. A Tailândia foi a única ausente na votação, que não durou mais do que 3 minutos, dando aos judeus mais de 50% do território disputado, incluindo quase todo o litoral, e colocou árabes e israelenses em lados opostos, de uma maneira quase irreconciliáveis. Então nós vemos aí que é uma lenda dizer que o brasileiro foi o que deu o voto de Minerva. Na verdade não houve essa necessidade, mas ele foi importantíssimo na história desse povo. Por seus esforços na ONU, a sua visão estratégica, Aranha estava entre os indicados foi indicado para o Prêmio Nobel da Paz em 1948. A história do Brasil no século XX também teve sua importância. Aranha também desempenha um papel enorme como um dos estadistas mais importantes que ajudaram a moldar a nossa própria nação. Entre as décadas de 30 e 50, ele serviu como ministro da Justiça
Defesa e Assuntos Internos, embaixador nos Estados Unidos e ministro das Relações Exteriores, Finanças e Agricultura. Ele também teve um papel importante, pelo menos em outros dois momentos, que ajudaram a amarrar a história do Brasil com a de Israel. Ele é tão bem visto, tão querido, que tem praça, museu, ruas com o nome dele. Em 14 de maio de 1948, o primeiro-ministro Davi Ben-Gurion leu a Declaração da Independência dos Estados de Israel. O sonho milenar finalmente se tornou realidade. Quando ele leu a Declaração da Independência da Nova Terra, recebeu novamente seu antigo nome bíblico, Israel. Até aquele momento, a terra tinha sido chamada de Palestina, o nome que o imperador romano Adriano deu em um terrível esforço para arrancar o nome de Israel 1800 anos antes. Ele declarou em seu discurso: o Estado de Israel estará aberto à imigração judaica e à volta para casa de nossos exilados. Israel desenvolverá o país em prol de seus habitantes. Será fundado no ensino da liberdade, da justiça e da paz, de acordo com as visões dos profetas de Israel. Promoverá a plena igualdade social e política de todos os seus cidadãos, sem qualquer distinção de fé, raça ou sexo. Garantirá a plena liberdade de consciência, religião, educação e ela terá prezada a santidade e a inviolabilidade dos lugares sagrados de todas as religiões e será leal aos princípios conforme escrito na Constituição das Nações Unidas. Apenas algumas horas após a declaração da independência, 5 países árabes, os exércitos do Líbano, Síria, Jordânia, Egito e Iraque atacaram o recém-nascido Israel para tentar eliminar a agressão sionista. Pela graça e plano de Deus, o novo Estado judeu sobreviveu. O Senhor está preparando seus filhos primogênitos, os judeus, para a vinda do seu Messias, Jesus Cristo. Subtópico 3, restauração nacional. Porém tendões sobre vós, e farei carne sobre vós, e vos cobrirei de pele, e porei fôlego em vós, e vivereis. Deus descreve um processo de 4 etapas, pelo qual ele planeja trazer esses ossos secos à vida. Primeiro, Deus lhe colocará tendões. Os tendões são fibras que conectam os ossos. Os tendões que, ao mesmo tempo, conectam esses ossos há muito tempo, se transformaram em pó, de modo que esses ossos são apenas um amontoado de ossos desconectados. Bom, se os animais estiveram envolvidos, e quase certamente isso aconteceu, estiveram, então esses ossos não estão apenas desconectados, mas também espalhados. Para colocar tendões sobre eles, para conectá-los em esqueletos completos, Deus deve primeiro reunir os ossos dos respectivos esqueletos e em seguida estabelecer as conexões do tendão. Segundo, Deus vestirá os ossos com carne. Terceiro, Deus cobrirá os ossos com pele. Nesse ponto, eles parecerão humanos, mas não terão o sopro da vida. Em outras palavras, eles parecerão humanos, mas serão apenas cadáveres. Finalmente, Deus soprará nesses corpos humanos o sopro da vida e eles viverão e saberão que Ele, o Senhor, é Deus. O próprio propósito de Deus vai além de trazer os ossos secos à vida. Seu propósito maior é infundir nas pessoas, uma vez mortas, mas recém-vidas, o tipo de fé profunda que pode vir através da experiência de um milagre. Deus, há muito tempo, estabeleceu um relacionamento de aliança com essas pessoas, mas seu
pecado violou a aliança e levou à sua morte. No entanto, Deus não se contenta em deixar que essa seja a última palavra. Ele quer renovar o relacionamento de aliança que tem o potencial de renovar as vidas dessas pessoas, tanto física quanto espiritualmente. Então profetizei como me foi ordenado, e ao profetizar houve um barulho, um som de um chocalho, e os ossos se juntaram, osso a osso. Ezequiel faz o que Deus ordenou, vê o processo de restauração da vida começar. O que acontece nesse versículo é simplesmente preliminar ao processo de 4 etapas, mencionado no versículo 6. O amontoado de ossos com um grande barulho de chocalho começa a se mover. O osso do tornozelo esteja conectado com o osso da perna e o osso do joelho vai se conectando com o osso da coxa. Embora o texto não seja específico nesse ponto, parece que cada osso busca o seu modo, que cada esqueleto a ser. E é uma coleção de seus ossos originais. Eles começam a buscar. A ação começa antes mesmo de Ezequiel terminar sua palavra profética. Ele tinha apenas que abrir a boca e começar a sua obediência para ver os frutos da sua obra profética. Deus explica a visão de tal forma que Israel está metaforicamente em uma sepultura, ou seja, no exílio, e Deus os restaurará a sua terra. O Espírito de Deus, o Ruach, encherá o povo, o que ecoa profecias semelhantes anteriormente. E é uma lembrança da promessa de uma nova aliança que Israel não violará. O comentarista da nossa revista colocou assim: primeira restauração nacional, isto é, quando todos os ossos se juntaram e formaram os nervos e as carnes recobriram esses ossos, estava, pois, o corpo pronto à restauração de Israel em um só dia e depois das dores de partos. Ele coloca a referência de Isaías 66, versículo 8. Só que nessa passagem de Isaías 66, versículo 8, tem algo muito interessante. Dores de parto. Acompanhe comigo, voltando um versículo, versículo 7. Antes de entrar em trabalho de parto, quer dizer, não teve contração nem sofrimento. Ela dá à luz. Antes de lhe sobrevirem as dores, ela ganha um menino. Quem já ouviu uma coisa dessas? Quem já viu tais coisas? Pode uma nação nascer num só dia? Ou pode-se dar à luz um povo num instante? Pois Sião ainda estava em trabalho de parto, ou seja, em sofrimento, e deu à luz a seus filhos. O versículo 8 nos diz que Sião, ou seja, o povo de Deus, que estava em trabalho de parto, um país, uma nação. Aqui no versículo 7, ela dá à luz a uma criança, um nascimento de mais uma criança, um menino. Ele compara a redenção de uma mulher que dá à luz e que não sofre nenhuma dor, já que ela dá à luz antes de sentir as dores, as contrações de dores do parto, e dá à luz a um filho antes de qualquer dificuldade que venha sobre ela. É um ato milagroso de Deus. Esses versículos são paralelos ao versículo 9 do capítulo anterior, onde diz: farei com que saia de Jacó uma semente e de Judá, herdeira dos meus montes, e os meus escolhidos a dominarão, por isso serão os meus servos que lá habitarão. Imagem da nação de Israel como a esposa de Deus, em Isaías 54. Novamente, a promessa de fertilidade futura da nação. Deus não deixará Israel de lado permanentemente. Não importa ao quão destruída ela pareça. Você tem aqui tanto o nascimento de um menino quanto o nascimento de uma nação.
poderia ser uma referência tanto à encarnação do Messias, há muito aguardado, e em seguida o renascimento da nação. Comentaristas judeus dizem que essa profecia descreve o retorno dos judeus do exílio babilônico após 70 anos por Ciro, que ocorreu de forma súbita e inesperada também. Outros, como o sofrimento do povo judeu no exílio nazista, que terminou com o renascimento de Israel. O Senhor prometeu ao seu povo escolhido que eles retornariam à terra de seus pais. O povo judeu foi perseguido, expulso de muitos países, espalhado por todo o mundo, tendo sido levado à beira da extinção pelos horrores do Holocausto, enfrentando perseguição em todo o mundo e cercado por seus inimigos. O povo judeu se reuniu em Israel e se declarou uma nação em um único dia. Os Estados Unidos reconheceram Israel como uma nação no mesmo dia, e as vitórias de Israel nas guerras desde então solidificam seu lugar entre as nações do mundo. Israel experimentou duas diásporas, ou seja, duas dispersões. A primeira aconteceu com os assírios e os babilônicos, e a segunda com os romanos. Tópico 3, sobre o milagre do século XX. Subtópico 1, o testemunho de Deus para o mundo. E vi, e eis que havia tendões sobre eles, e a carne subiu, e a pele os cobriu acima, mas não havia sopro neles. Uma vez que os ossos são coletados para formar um esqueleto, o processo de 4 etapas começa. Os tendões, a carne, a pele. Mas o processo não para por aí. O quarto passo é o sopro da vida. Deve aguardar mais uma palavra profética. Note que a palavra espírito está em letra minúscula, sendo assim o espírito humano. A palavra hebraica para espírito é a mesma que a palavra para o vento ou respiração. Esse versículo poderia ser corretamente traduzido do hebraico assim: colocarei o meu sopro em ti. Lembre-se de Gênesis capítulo 2, versículo 7. O Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o sopro da vida, e o homem tornou-se um ser vivo. A palavra respiração é a mesma palavra para espírito. Esta se torna a sugestão mais provável por causa da estrutura da frase. Eu colocarei minha respiração dentro de você e você viverá. Isso soa muito parecido com Gênesis capítulo 2, versículo 7. Uma coisa é ter os ossos se classificando em coleções e ossos prontos para montagem. Outra coisa é conectá-los em esqueletos e vesti-los com carne e pele. No entanto, nesse ponto, eles simplesmente mudaram de ossos mortos para cadáveres. E isso é milagroso, mas fica muito aquém de restaurar a vida. O último milagre será restaurar a vida desses cadáveres. De repente, houve uma grande agitação de ossos no vale, quando os ossos dos homens, talvez ali mortos em batalha e deixados lá, começaram a se unir osso a osso. Quando os corpos estavam cobertos de músculos e pele, Ezequiel observou: não havia fôlego neles. O Senhor ordenou ao profeta que convocasse o vento para vir dos 4 cantos, símbolo do Espírito de Deus, e soprar sobre esses mortos para que vivam. Ezequiel obedeceu e o sopro entrou neles, e eles viveram e levantaram-se sobre seus pés, um grande exército. Ezequiel até implica no versículo 3 que os ossos não podem viver sem a intervenção divina.
Deus proveria essa intervenção e levantaria o povo de Israel, porque somente Deus poderia realizar tal tarefa. Os filhos de Israel saberiam que Deus era poderoso, que Deus era um Deus que mantém suas promessas. Subtópico 2. O status de Jerusalém entre as nações. Abençoarei aos que te abençoarem, e amaldiçoarei aquele que te amaldiçoar, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis capítulo 12, versículo 3. Por quase 2.500 anos, começando com o cativeiro judaico sob a Babilônia, depois Pérsia, depois Grécia, depois Roma, e quase 2.000 anos desde o nascimento e rejeição do Messias, os judeus estavam dispersos. Isso em si foi um evento profético devido a Israel estar caído, por assim dizer, né? Em desobediência. Os judeus eram um povo sem uma nação. O profeta Zacarias observou que o seguinte seria verdade para Israel nos últimos dias. Farei Jerusalém e Judá como uma bebida inebriante para todas as nações vizinhas que enviarem seus exércitos para sitiar Jerusalém. Naquele dia, farei de Jerusalém uma pedra pesada, um fardo para o mundo. Nenhuma das nações que tentarem levantá-la escapará ilesa. Zacarias capítulo 12, versículo 2 e 3. O renascimento de Israel em 1948 tem sido acompanhado por constantes guerras e conflitos com as nações muçulmanas vizinhas. O principal foco da atenção mundial hoje diz respeito ao relacionamento de Israel com seus vizinhos. Assim como Deus disse, Israel tornou-se uma pedra pesada para os líderes políticos do mundo. A maioria dos países islâmicos que cercam Israel deixaram claro que seu principal objetivo é a destruição de Israel. Mas, no entanto, Deus deixou claro que Israel está aqui para ficar. Subtópico 3. Restauração espiritual. Embora possa parecer aos olhos naturais que Israel foi substituída pela igreja, é preciso entender o seguinte: o plano completo de Deus para saber que ele ama seu povo escolhido, a quem ele ama, ele castiga. Pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Hebreus capítulo 12, versículo 6. Deus ele repreendeu a desobediência de Israel com o que parecia ser a dissolução total, mas esse não é o caso. Ele os castigou pelos assírios e babilônicos e os espalhou por todo o mundo, apenas para devolvê-los à sua pátria em 1948. O castigo final de Israel ocorrerá durante o período da tribulação de 7 anos. O milênio se seguirá rapidamente e Deus os restabelecerá exatamente como ele disse que faria. É nesse tempo que a nação de Israel será finalmente e totalmente recolhida dos 4 cantos da terra. Os reinos de Israel e Judá serão reunidos em um reino glorioso sob o rei designado por Deus. O Senhor Jesus, e a libertação espiritual de Israel será realizada quando eles clamarem por salvação e Cristo retornar como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O derramamento do Espírito Santo de Deus será sobre toda a nação, tanto os líderes quanto as pessoas. Todos clamarão em uma só voz, na fé: bendito é aquele que vem em nome do Senhor, como predito pelos profetas. O Espírito de Deus ministrará aos seus corações arrependidos, cobri-lo-ás
com sua graça salvadora e conduzirá toda a nação a fazer súplicas fervorosas ao Pai, ao reconhecerem seus pecados e proclamarem Jesus como Senhor. A igreja deve tirar uma lição persuasiva da maneira como Deus lidou com seu amado Israel. Ele odeia o pecado e lida com ele severamente. Se ele castigou e castigará a sua nação escolhida, quanto mais ele lidará com o pecado da igreja? Os judeus são os filhos originais, nós somos os adotados. O renascimento de Israel como nação soberana é um dos maiores milagres do século XX. Isso é uma prova da fidelidade de Deus e da veracidade da Bíblia. Para concluir, nenhuma arma que se forme contra ti prosperará. De toda língua que se levantar contra ti em juízo, condenará. Não importa qual arma seja formada contra Israel, ela nunca terá sucesso. Sejam as falsas acusações das Nações Unidas ou a guerra atômica, não importa. Israel não precisa temer a destruição final, uma vez que o segredo de sua indestrutibilidade é a mão ofuscante de Deus. Deus abençoe você, seus projetos, seu ministério, sua família. Querendo o Senhor, estarei de volta, se Ele não voltar, aqui a mais um Resumo EBD. A paz do Senhor a todos.